Abra sua Bíblia lá em Isaías 53. Então diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como o renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diga amém. Oremos. Pai, está aqui sua palavra. Fala conosco, fala em especial aqui com a sua igreja. Que o Espírito Santo seja derramado sobre esse lugar. Que nós possamos ter um entendimento do que Isaías estava falando aqui, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos esse texto, nós vemos o relato daquilo que iria acontecer 700 anos depois. 700 anos depois isso aconteceu. Jesus foi para a cruz. O propósito de Deus se cumpriu. E hoje nós temos liberdade de estarmos aqui, ouvindo a palavra e sentindo a sua presença, porque o Senhor, Ele disse tetelestai. O que quer dizer tetelestai? Já preguei aqui nessa igreja. Está consumado. Ele consumou a obra que o seu pai tinha dado a ele. Então ele disse tetelestai, está consumado. Quando a gente vê, então, tudo isso que nós vamos ver aqui nesta manhã, que é o milagre da cruz, e que a gente dividiu em 7 aqui milagres da cruz, para que a gente entenda o que o Senhor fez, qual foi o propósito que o seu pai deixou para ele fazer. Então a gente vai entender. Mas a gente precisa entender as horas que antecederam também
ao sacrifício de Jesus, ao flagelo dele. As horas que antecederam foram muito especiais. A gente vê que a semana, que fala-se sobre a Semana Santa, essa semana foi aonde o Senhor Jesus foi no Monte das Oliveiras orar todas as noites. Todas as noites ele estava lá. E na quinta-feira, ele então pede a um dos seus discípulos, né? Se não me engano, 2 discípulos, ele fala assim: vão até Jerusalém, e lá vocês vão ver um homem carregando um cântaro. E, gente, naquela época lá, homem não carregava cântaro. Quem carregava cântaro eram mulheres. Foi Raquel que foi tirar a água do poço, né, para dar de beber aos animais. Foi Rebeca que foi tirar água. E quando chegou o servo de Abraão lá para buscar a esposa para Isaque, quem estava tirando água? Rebeca. Mulheres faziam o trabalho braçal. Então, quando aponta esse homem, Jesus falou assim: vocês vão ver um homem carregando um cântaro, pode ir atrás dele. Esse homem vai dizer que lá tem um lugar separado para que eu possa comer a ceia com vocês. E foi o que aconteceu. Esse homem levou eles até o cenáculo e ali foi preparado. Então Deus sabe tudo a teu respeito. O Senhor sabia que um homem ia andar lá em Jerusalém. E esse homem, então, não estava nada combinado. Jesus não combina. Jesus ele mostra, Jesus ele revela o que está para acontecer a respeito de mim e de você. Amém? E ele sabe o que você pensa. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à sua boca, ele já conhece, porque ele prescruta o mais profundo do coração do homem. E quando a gente vê essa passagem acontecendo, então Jesus vai lá, prepara e diz assim: vai lá e prepare a ceia. É preparada a ceia. Naquela noite onde é preparada a ceia, o que nós vemos é o Senhor ali dividindo aquele momento tão sublime com os discípulos. E ele então vai tomar uma bacia, vai colocar e cingir-se com uma toalha. E ele começa então o quê? A humilhar-se diante das pessoas. Ali já tem um ensino profundo. Isso está lá em João capítulo 13. Depois você abre em casa. E aí ele começa então o quê? A dobrar-se. Ninguém lava os pés das pessoas de pé. Para lavar os pés de uma pessoa, você tem que se ajoelhar diante dela. Isso nos mostra que se eu quero seguir nesta caminhada cristã, eu tenho que aprender a me humilhar diante das pessoas. Aqui não cabe orgulho, gente. Aqui não cabe prepotência. Aqui o homem de dura cerviz, por isso que esse homem de dura cerviz, ele não se cria dentro do reino de Deus. Cerviz é esse negócio que passa aqui atrás. Ele fala de cerviz, ele fala de cervical. A cervical do homem tem que se dobrar diante da outra pessoa. Eu preciso aprender a lavar os pés, e isso está diretamente ligado a me humilhar diante das pessoas, que é o que hoje as pessoas não querem. Então Jesus, antes de ir para a cruz, ele dá ensinamentos profundos. Se eu quero ser um cristão, eu tenho que aprender a perdoar. Se eu quero ser cristão, eu tenho que aprender a conviver também com os diferentes. Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Antes que o galo cante lá na madrugada, você vai me negar 3 vezes. Então você vai ter pessoas que não vão ser tão leais a você na sua caminhada com Cristo. Jesus está ali com um traidor na mesa. E ele diz assim: aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Porque Jesus está molhando um bocado de pão. E naquela época molhar o bocado de pão no vinho e entregar para a pessoa que ele vai levar o pão.
Ele estava dizendo assim: esse aqui eu amo mais do que todos. Sabe o que é isso? E ele entrega esse pedaço de pão, que é o bocado molhado, ele entrega para quem? Para Judas. Se você quer ser cristão, você vai ter que andar e aprender a andar com traidores ao seu lado. Hoje as pessoas não querem mais andar em comunhão e acham que exercer aquilo que Jesus deixou para Pedro. Pedro, você não vai ter que pedir perdão 7 vezes, mas 70 vezes 7, Pedro. Então, hoje, viver o Evangelho é viver algo que Jesus mostrou que nós iríamos viver, e as pessoas não querem mais. Se te desagradarem qualquer coisa, eu saio, eu vou embora, eu vou procurar outro lugar. Então Jesus deixou princípios para que, quando ele fosse para a cruz, depois que ele morresse, ele disse assim: eu vou ressuscitar ao 3º dia. Depois que isso acontecesse, então, agora a bola está com a gente. Aí você vai ter que dizer assim para o seu pastor: daí, pastor, mandei bem? Mandei bem, hein, pastor? Será que você está mandando bem? Ou será que você está mandando bem pessimamente para Deus? A caminhada cristã. Como que você está agindo? Você tem aprendido a andar com os diferentes aqui dentro? Você tem aprendido a dar a sua face? Aquele que te der uma bufetada num lado, você pega e diz assim: então agora eu vou te dar uma bolacha. Quer uma bolacha? Você manda outra. Então hoje, gente, as coisas estão bem difíceis. Ninguém tem mais paciência comigo. É o ditado do Chaves. E daí? Você está vivendo uma vida de cristão, você não está sendo dirigido por esse mundo. Hoje nós estávamos estudando Apocalipse ali, né? E nós meditamos num versículo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque se multiplicou a iniquidade. Como que se multiplica a iniquidade dentro da igreja? Não tem como. Aqui é pregado o perdão, aqui é pregado a nova vida, aqui é pregado a reconciliação. Aqui não tem como se multiplicar, amém, gente? Mas isso aqui multiplica a iniquidade na sua vida. Isso aqui te afasta de Deus. Porque você às vezes não gasta 1 hora lendo a Bíblia, mas você fica 2 horas aqui, ou mais até. E aí você está... Ou então as coisas que você jogou para dentro, os teus conceitos. O apóstolo Paulo disse assim algo interessantíssimo, né? Que até foi o que eu postei ontem. Que ele disse assim: eu resolvi deixar todo o meu conhecimento de lado. Eu resolvi deixar tudo de lado. E eu estou aqui só pregando a Cristo e o Cristo crucificado. É isso que ele falou. Então, às vezes, a gente adquire tanta coisa lá no mundo e a gente traz esses conceitos para o reino de Deus. E a gente quer fazer com que as pessoas engulam essas coisas. E muitas vezes a gente quer que as pessoas se adaptem a nós, porque nós temos um conceito. E no reino de Deus, o Senhor falou assim, que aquele que quer ser o maior, que sirva, ou que seja o menor de todos. Aquele que quer ser servido, que sirva. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. No reino de Deus, aquele que quer ser sábio, então ele vai ter que aprender a sabedoria sentado aos pés dos apóstolos. Amém, gente? E eu então queria separar e ver com vocês aqui os 7 milagres da cruz. E o primeiro está justamente ali no verso 11, diz assim: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Tem outra versão, né, que diz assim: ele verá o labor, se não me engano é isso, né, o seu árduo trabalho. E diz assim:
e com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Sabe, gente, quando a gente vê aqui que o Senhor Jesus, Ele está apontando para um futuro abençoado, para esse futuro abençoado, mas Ele levou sobre Ele esse castigo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que castigo é esse que estava sobre Ele? Deixa marcadinho aí, vamos lá para Lucas, o capítulo o 22. Lucas 22. Lucas 22, o versículo 42 diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu não sei se você sabia, mas Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Você sabia, eu já falei isso aqui, só talvez aqueles que já ouviram essa pregação, por que você é salvo? Eu não sei se essa palavra ela consegue encaixar na minha pergunta, mas por que você é salvo? Você já sabe, né? Você é salvo para ser livre da ira de Deus. A ira de Deus virá sobre todo aquele que se rebela contra a palavra de Deus. Então Jesus bebeu essa ira de Deus, Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para te livrar. Não, eu sou salvo para ser livre do inferno. Não está totalmente errada essa resposta, mas essa não é a resposta. Você não está salvo, porque Deus, Ele tem o controle de tudo, do céu, do inferno, do lago de fogo, de tudo que vai acontecer. Das coisas que estão acontecendo, da corrupção aumentando na nação, nas nações, a iniquidade está aumentando, o amor das pessoas se esfriando, porque ao invés de buscarem mais em Deus, estão introjetadas nesse mundo, estão afundadas nesse mundo, e não conseguem mais sair. Se tirar o celular da gente, parece que arrancou um pedaço de nós. Então, ele diz assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a gente vê assim, que essas coisas, que tudo isso que Jesus falou, né, a respeito desse milagre da salvação, Ele bebeu até a última gota, Ele bebeu, amém? E o que está em 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele nos purificou de todo o pecado há 2000 anos atrás. Ele te purificou, então Ele te perdoou. Ele nos perdoou. Ele bebeu esse cálice para nos trazer perdão, para nos trazer justificação. Hoje você é justo diante do Senhor, amém? Você está justificado diante dEle. Não há mais nada que tenha que ser feito para te justificar. O sangue do Senhor Jesus te justificou, te trouxe perdão, porque Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Incrível que as pessoas viravam o rosto para Jesus. Jesus sentiu-se tão abandonado na cruz. Por que Jesus sentiu-se abandonado na cruz? A gente já deu aqui na sexta-feira, alguns estavam aqui, eu falei algumas coisas, né? O abandono que Jesus sentiu era porque
O Senhor Jesus nunca conheceu o pecado. Eu não sei se você sabia, você nasceu de uma natureza caída, de Adão. Nós, como seres humanos, nós já nascemos com essa natureza caída. Você pode ver uma criança, né? A criança, você diz assim, inocente e tal. Vai vendo ela crescer. Ela sempre vai dizer o quê? É meu. O egoísmo está dentro dela. Ela é egoísta. Então, como que ela é um anjinho, então? Se egoísta ela é. Não tem nada de anjinho, não, gente. A natureza mais está dentro do ser humano. Agora, e Jesus? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Não teve sêmen do homem ali. Teve a semente de Deus ali no ventre da Maria. Agora, isso é algo que a gente não entende. Mas vocês que são mulheres, vocês têm que me explicar. A criança, ela vive lá no útero materno. Através do quê que ela se alimenta? Fale um de cada vez, por favor. E não fale homem, fale mulher. Cordão umbilical. E a criança se alimenta do quê? Do sangue da mãe? É? Pois eu creio que Jesus não se alimentou do sangue daquela mulher. Porque eu creio que foi algo sobrenatural. Porque se ele se alimenta do sangue de uma mulher pecadora, pode dizer que ela é virgem, que está não sei o quê, não interessa se era virgem ou não era. Mas o sangue já está contaminado pela natureza do Adão. O que aconteceu ali foi sobrenatural, não tinha como ela se alimentar do sangue de uma caída. Com todo o respeito que eu tenho com a Maria. Mas ela é nossa irmã, um dia nós vamos ver ela no céu. Não é a Virgem Maria Santíssima, nada disso. Ela é uma irmã como vocês aqui, as irmãs que estão aqui na casa. Claro, ela foi agraciada, porque, meu Deus do céu, carregar o Salvador, quem vai questionar alguma coisa com relação a isso? Mas entendemos o seguinte, Jesus não viu pecado algum. Só que quando ele está na cruz, a Bíblia diz em Isaías também, que o Senhor vira o rosto, porque ele não consegue olhar para o seu filho. As pessoas viravam o rosto. E lá na cruz ele diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? O abandono estava em Jesus. Ele sentiu abandonado. O pior não era ir para a cruz, o pior era sentir a ausência do Pai Celestial naquele momento. É isso que a gente tem que entender. Que Jesus estava ali dizendo assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Então ele sentiu o abandono do seu Pai. Ele que tinha comunhão com o Pai. Ele disse assim, eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não conhece a vontade do seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que o meu Pai deu eu a conhecer, eu dei a conhecer a vocês. Amém, gente? De novo estou me sentindo que nem um galeto aqui, assim, ó. Aquela televisão de cachorro, né? Estou rodando aqui e vocês assim. Vocês estão prestando atenção ou vocês estão questionando tudo que eu estou falando? Eu estou que nem um frango lá de açougue. Graças a Deus que vocês são ovelha, não são cachorro, né? Senão, que um pedaço da coxa já ia embora. Bom, estou construindo aqui um pensamento para vocês. Então, naquele momento, Jesus não estava preocupado com esses açoites. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:21. Olha o que diz aqui. Isso é um pensamento meu, né, gente? Tá bom? Porque eu também não sei o que Jesus está preocupado lá, mas com certeza isso é um excelente argumento, o abandono. Sentiu-se abandonado pelo Pai, nunca viu o pecado, aí ele tem que beber toda a ira de Deus.
pecado de toda, a iniquidade de todas as eras está bebendo, está ali sobre ele. Segundo aos Coríntios 5:21 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo. É o 21, né? Estou lendo o 20. Aquele que não conheceu o pecado, essa é a parte aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pode dar um glória a Deus aí agora? Abra a sua boca, abençoado. Ele não conheceu o pecado. Não conheceu o pecado. Mas ele se fez pecado por nós. É por isso que você hoje é vencedor. É por isso que hoje você não é piolho para ir pela cabeça dos outros. Você vai pela sua cabeça. Você sabe a sua identidade em Cristo, porque Jesus te comprou com o sangue dele. Ele se fez pecado para que você hoje fosse justo diante de Deus. É isso que as pessoas não entendem. São rasas na palavra e abandonam a fé por causa de bobagens, de criancice e infantilidades. É o jardim de infância gospel hoje que se criou dentro das igrejas. E aqui também não é diferente. Então, quando a gente vê assim que o Senhor se fez pecado por nós, então hoje nós somos perdoado o nosso pecado, e ainda levamos o plus, né? O mundo fala, levamos os mais antigos, levamos de lambuja, sabe o quê? A justificação. Hoje somos justos. Se anda na rua assim, não, eu sou de Deus, cara. Eu sou de Jesus agora. Por isso que você não pode andar que nem, olha, eu vou falar uma palavra aqui, não é torpe, tá? Isso aqui é curitibano, tá bom? Andar que nem um mocorongo aí. Aqui, ó. Sou justificado por Cristo. Sou justo diante dele. Pode falar o que quiser de mim. Sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Você entendeu? E a gente vê tanta gente cabeça baixa aí, diz assim, mas que cristão que é esse aí? As lutas que vêm sobre tua vida são os estágios que Deus tem preparado para você crescer em fé, abençoado. Não é para te botar lá embaixo de novo, lá no fundo do poço. O Senhor te resgatou lá do deserto que você andava, lá do Egito que você andava, daquela vida de pecados que você andava, daquela vida de iniquidade que você andava, daquela vida de usar drogas que você usava, daquela vida que você usava bebida, se enchia a cara todo dia, daquela vida de prostituição, de homossexualismo, lesbianismo. Isso tem que fazer parte do seu passado, abençoado. Isso é passado na sua vida. Então, quando o Senhor, primeiro milagre é o perdão dos pecados, é a salvação da nossa alma. O segundo, ele nos livra da culpa agora do pecado. Ele te livra da culpa do pecado. No verso 10 diz assim, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é expiação? Ele foi no seu lugar. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão agora. Então agora eu sou um cristão. Tudo isso aqui estava escrito para Jesus, mas a partir do momento que eu me torno cristão, eu tomo posse das bênçãos que estavam sobre Jesus. Estavam sobre Jesus, agora estão sobre mim. Eu vou prosperar, tudo que eu fizer vai ser bênção, vão se prolongar os meus dias. Então, ele diz assim, né? Eu tenho versículos aqui para que você entenda. Apocalipse 12, Apocalipse 12, o verso 10.
Apocalipse 12, verso 10 diz assim. Apocalipse 12, verso 10 diz assim: então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Sabe o que é isso? Você sabe quem você é. Porque aqui, gente, o diabo vai ficar tentando te acusar. Te acusar. Você fez isso, você fez aquilo. Isso faz parte do seu passado abençoado. Amém? Porque a tática do diabo é tentar fazer você pecar novamente. E dizer assim: ah, não adianta mais mesmo, então eu já caí mesmo, então eu vou cair de novo. Né? E ele traz o que? A culpa. É isso que ele está trazendo, a culpa. Mas Romanos 8:1 diz assim: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma condenação. Aleluia. Aplauda ele bem forte então. Glória a Deus. Terceiro milagre é o milagre da purificação. Ele nos purifica. Ele nos purifica. Ele nos limpa. Agora você está limpo. Jeremias, capítulo 34, capítulo 31 de Jeremias. Olha o que diz aqui. Capítulo 31, o verso é o 34. Diz assim: mas 34. Não ensinarás a alguém mais ao seu próximo, nem a alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois eu lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Então você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é purificado. Vai chegar um momento, esse ainda não chegou, que todos vão ter que conhecer o Senhor. Todos vão conhecer quem é Jesus. Todos. Os piores desta terra, as mais altas autoridades desta terra que negaram Jesus, que já estão mortos, já sabem que eles vão ter que ressuscitar e estar perante o grande juiz, que é Jesus, no trono branco, onde vai julgar a todos. Ou seja, a sentença já está, só vai declarar a sentença aqui, ó, pode descer por aquela porta ali, vai lá para o lago de fogo e enxofre, fica lá o resto da eternidade, miserável. Matou tanta gente aqui, abusou, né, genocídio, tantas coisas esses homens fizeram. Você conhecer as histórias dos grandes ditadores na terra, né, você vai ver assim, Hitler, e aí vai. E aí vai. Esses caras vão aparecer diante do Senhor lá, estão lá no inferno, já nesse momento, sofrendo. Porque gente morreu, não fica dormindo não, vai já para o inferno. Lucas capítulo 15, se não me engano, verso 16, vai falar sobre o rico e o Lázaro. Depois lê em casa. Então, quando a gente vê aqui que o Senhor está dizendo assim, que Ele perdoa o pecado e está acabado, e Ele não lembra mais. Não fica pescando aonde o Senhor já encerrou a pescaria. Não fica buscando coisas do seu passado onde o Senhor já decretou. Acabou-se, já está pago, amém? Você faz parte do seu... Agora, veja bem, por que é que cristão fica possuído e endemoniado? Que a gente não crê que a maldição sem causa não encontra pouso abençoado. Provérbios. Mas a pessoa gosta de caçar problema. Isso era parte do seu passado, enterra isso aí. Mas a pessoa vai lá e abre uma brecha, abriu uma porta, pronto, ficou endemoniado. Aí o cara vai lá, recita a Bíblia. O demônio fala até em línguas aí na igreja. Por que o demônio fala em língua? Está usando o corpo daquela pessoa.
porque pescou em coisas que o Senhor já tinha encerrado. Se eu não lembro mais, eu não lembro. E você quer lembrar. E você quer voltar ao seu passado podre. E o Senhor não quer mais, Ele já encerrou. Então, esse aqui é o terceiro milagre, a purificação. O primeiro é a salvação, o segundo é a culpa, Ele te livra da culpa. O terceiro, a purificação. O quarto é o milagre da cura. O milagre da cura está lá no verso 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o tínhamos ou considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Com certeza, a Bíblia diz que o Senhor, a Deus, agradou moê-lo, fazendo enfermar em nosso lugar. Ele fez isso. Por favor, liga ali para mim, por favor. Alguém liga. Só apertar o botão. Vamos lá. Então diz aqui, no verso 4, agora eu queria que fosse lá para 1 Pedro 2,24, que diz assim, olha o que diz em 1 Pedro, tudo tem base bíblica, gente, isso que é maravilhoso. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Olha que versículo profundo. Ele está dizendo assim que Ele levou em seu corpo os nossos o quê? Pecados. Ele não tinha pecado, mas levou sobre o que? O madeiro, sobre a cruz. Ele foi para a cruz no nosso lugar. Agora, gente, até coloquei aqui, eu não sei se você sabia, mas existem ministérios ou igrejas e pastores que são sensacionalistas. Não é sensacionalista, tá? Sensacionalista, quem sabe o que é? Uma pessoa só? Uma, duas? Posso chamar vocês dois aqui para vocês dizerem o que é? Pode? Não. Beleza, então esse eu sei que sabe. É porque eles creem que todos os milagres e dons do Espírito cessaram com os apóstolos. Entendeu? Só que nós não. A Igreja da Aliança crê que o Senhor cura, liberta, que o Senhor, que os dons do Espírito Santo são operados ainda hoje. Amém, gente? Porque senão, o que adiantaria o milagre da cura? O que adiantaria o Senhor falar assim, ore pelos enfermos? Então não é para orar pelos enfermos. Eu não entendo essa parte da Bíblia que eles dizem que... Eles não entendem. Jesus deixou lá escrito, mas eles creem que foi só para aquele tempo. E quando a gente vê aqui então, que o Senhor está falando ali, que é lá no madeiro, Ele levou. E aí o apóstolo Pedro, está dizendo ali, que para que nós pudéssemos viver para a justiça de Deus, e pelas feridas, ou seja, pelas feridas de Jesus, pelas chagas de Jesus, nós fomos sarados. Você tem que tomar posse, você que está doente aqui nessa manhã, a gente vai orar. Quem está doente aqui? Queria orar por você agora. Quem está enfermo aqui? Tem alguém enfermo? Queremos ungir vocês aqui e queremos orar. Tem alguém enfermo? Tem alguém? Tem alguém enfermo? Vem aqui. Vem aqui, vamos orar por vocês. Vamos orar aqui. Temos pastores aqui nessa manhã? Os pastores, vem aqui. Quem está pastor aqui nessa manhã? Vem aqui, pastor. Vem aqui. Tem mais algum pastor ou pastor aqui nessa manhã? Então, isso, vem aqui, vocês. Pega o óleo ali, ó. Ali tem um óleo ali. Eu acho que é aqui, ó. Tem óleo aqui. Vamos ungir eles. Vamos ungir eles, vamos impor mão sobre eles. E vamos declarar a cura. E vocês aí no banco, fica de pé, por favor. Estenda a mão para cá. Porque se o Senhor Jesus falou que pelas pisaduras, ou seja, pelas suas chagas, eu não sei se sabia que cada vez que Jesus pisava na terra, ele estava tão encharcado com o sangue que ele tinha derramado, que cada pegada que ele estava dando, ele estava declarando
esta palavra. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Pelas pisaduras. Então vamos orar aqui. Estenda a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre estas pessoas. Isso, ajuda a gente em oração. Ora aí também, declara, levanta a sua voz aí, Pai, em nome de Jesus. Essa igreja não é sensacionalista, meu Pai, mas nós cremos, ó Pai, no milagre da cura. Nós cremos, ó Pai, no milagre que o Senhor declarou sobre cada um aqui, Senhor, sobre cada pessoa aqui, Deus, que elas vão ser curadas, vão ser libertas. Em nome de Jesus, nós já declaramos esta cura completa aqui, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Deus abençoe. Aqui os demais já foram orados. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, olha só. Esse é o quarto. O quinto milagre aqui é a libertação. A libertação está lá no verso 5. Vamos ver aqui o verso 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o castigo que nos traz a paz. Deus castigou Jesus. Aí você olha lá os romanos, né? A gente, quando era criança, ia lá na igreja romana também, católica, a gente via Jesus morto lá, nós ficávamos com a raiva daqueles romanos. Se eu pudesse pegar um romano daquele agora. Mas não foi. Tudo isso era plano de Deus. Deus tinha que usar alguém. E usou os judeus para condenarem Jesus e usou os romanos para executarem a tarefa. Então, olha o que diz aqui também em Gálatas, no capítulo 3, o verso é o 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Que Jesus se fez maldição por nós. Por isso que hoje eu sou bendito, eu sou abençoado. Amém, gente? Você não pode dizer que você é um miserável, que não sei o quê. Às vezes a gente fala assim: pastor, eu sou um miserável pecador. Não, mas isso é só uma expressão, porque a gente carrega uma natureza caída de Adão. Mas eu sou mais do que abençoado pelo Senhor. Eu sou próspero, eu sou abençoado, porque o meu Deus, o meu Senhor Jesus, Ele se fez maldito no meu lugar e foi pendurado no madeiro em meu lugar. Depois vamos cantar aí a canção, né? A cruz era para mim. A cruz era para nós. A cruz era para nós, mas não, o Senhor tomou o nosso lugar. Ele entrou e a gente é abençoado por isso. Então nós somos libertos, né? Não é mais para a pessoa achar assim, não, toda hora eu preciso de libertação. Tanto é que nós acabamos com esse culto de libertação aqui nessa igreja. Porque era um tal de orar por líder aqui, diz assim: Jesus amado, chega de ficar orando, ou esse cara se liberta pela palavra, toma posse, ou... Pelo amor de Deus. Você pode sentir a pressão de ministério, você pode sentir a pressão das lutas, mas você está liberto, abençoado. Você não tem como a pessoa ficar endemoniada. Não que a gente acabou totalmente, porque ele continua 10 da manhã, mas é para alcançar quem? Talvez é para ensinar a pessoa a ter mais fé, que ela não conhece também muito o mundo espiritual. Então a gente tem ainda 10 da manhã aqui. Mas, gente, aquilo lá, depois de um tempo, depois de 15 anos, eu falei assim: isso me irritou. Eu falei assim: chega. Porque essa reunião de libertação nem é culto, né? Porque culto é para prestar culto a Deus. Então era uma reunião de libertação que a gente estava expulsando demônio de nós mesmos. Aqui eu falei: basta.
Basta e basta e basta. Eu falei assim, não, chega. Não. Está saindo do propósito. No início era uma coisa, a nuvem, que nem Moisés falou assim, a nuvem levantou e foi. Então levantou e foi, vamos andar atrás dela. O que era para um tempo já não é mais para o outro, amém? Então, esse é o quinto milagre aqui. O sexto é o da reconciliação. Romanos, capítulo 5, o verso 10 vai dizer o seguinte: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? E quero te dar a base para aquele que eu falei lá, da ira de Deus, que é um versículo antes, assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Só para ficar claro, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. E o último milagre aqui, já pode vir os meninos para cá, é o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento. O verso é o 12, que diz assim: pelo que lhes dei uma porção entre os poderosos, com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mas eu queria que você abrisse, para a gente fechar aqui, João, o capítulo 19, o verso 34, vai dizer o seguinte, preste atenção. João 19, 34, diz assim: contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Eu fui pesquisar esse lado. E o que tem a ver com o novo nascimento, esse versículo, tudo? Não foi do seu lado que foi tirado, do lado do homem. Você não sabia, nós temos uma costela a menos, né? Isso é comprovado. Foi tirado uma costela, e da costela do Adão foi feito o quê? A Eva, a mulher. Jesus foi perfurado do lado. O soldado furou esse lado com a lança. E esse lado significa pleura. Não sei se você sabia disso. O nome é pleura, que quer dizer costela. E essa costela representa aquilo que Deus fez quando tirou a costela de Adão, fazendo vir à vida um novo ente. Então, quando que há um novo nascimento? O novo nascimento começou, o novo nascimento espiritual do povo de Deus começou quando jorrou água e sangue, porque o Senhor tirou ali da pleura, da costela. É um novo nascimento para toda a humanidade, amém? Talvez você não sabia disso, né? Gente, não quero dizer que isso aqui é meu. Isso aqui a gente pesquisou muito, fomos atrás. Pastor tem que ler muito. Pastor, para trazer alimento e até revelações que eu não tenho, mas que tiveram. O novo nascimento do cristão começou a partir de Jesus naquele momento. Nicodemos, no capítulo 3 de João, sentou com Jesus assim. Jesus falou para ele: olha, você precisa nascer de novo. E ele diz assim: mas como que um velho que nem eu vai poder entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele diz assim: não, você tem que nascer do quê? Da água e do... Não é a mesma coisa? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas eu preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Aleluia. Vamos ficar de pé.